Cronograma, Bíblia Todo Dia, Marcos 14. Primeiramente, nós vamos ver sobre a trama para matar Jesus. Nós já vimos em Mateus que os chefes dos sacerdotes, os grupos religiosos, eles queriam a todo custo matar Jesus, porque eles tinham Jesus como uma ameaça. Jesus os confrontava, Jesus falava a verdade, e eles não gostavam disso. E aí eles tramavam, mas eles comentavam, versículo 2, que não seja durante as festividades, para que o povo não se tumultue. Ou seja, eles sabiam que matar Jesus iria desagradar a muitos, porque muitos estavam seguindo e se agradando de Jesus. Vamos ver que Jesus ele é ungido em Betânia, e ele estava na casa de certo homem, conhecido como Pedro, o leproso, e achegou-se dele uma mulher portando um frasco de alabastro, contendo valioso perfume feito de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Essa cena, ela relata um ato de adoração de uma mulher desconhecida até então na Bíblia, mas que ela chega, pega a oportunidade e ali derrama um frasco contendo um conteúdo muito caro, muito valioso ali sobre a cabeça de Jesus. Alguns vão ficar indignados, né, e criticam para que esse desperdício de tão valioso perfume. Um bálsamo como esse poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres. Mas aí Jesus ele sai em defesa da mulher, porque ele reconhece que aquilo que aquela mulher está fazendo é um ato de adoração e é um ato verdadeiro. Porque quantos realmente estavam fazendo doações aos pobres, mas não era de todo o coração? E aquela mulher não se importou em não poder vender aquele perfume, não poder lucrar com aquele perfume, mas derramar aos pés de Jesus. Isso representa a nossa vida, a nossa entrega. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, as nossas vontades, tudo, quando nós morremos para nós e vivemos para Cristo, nós deixamos de fazer muitas coisas com a nossa vida. E muitos vão dizer que desperdício um jovem, uma mulher vivendo assim, deixando de fazer isso ou aquilo no mundo, está desperdiçando a vida. Mas nós sabemos que nós estamos derramando a nossa vida no lugar certo. Na verdade, entregando ao Senhor. Depois nós vamos ver sobre a ceia do Senhor. E eu acho interessante como, né, eu já falei isso aqui para vocês, como é interessante que a Bíblia revela assim que tudo estava preparado, né? O Senhor mandou buscar o jumentinho e já estava ali preparado, o jumentinho já estava lá. Falei para vocês sobre o túmulo, né? Jesus não se preocupou em momento nenhum em construir, em ter, em adquirir um túmulo porque ia morrer, não. Mas ali houve, né, quem colocasse Jesus em um túmulo novo. E aqui nós vamos ver que o Senhor, ele manda os seus discípulos ir a uma certa casa para preparar a ceia, né, a última ceia, e ele manda os discípulos dizer: onde está a minha sala de jantar, onde eu cearei a Páscoa com os meus discípulos? Ou seja, tudo já estava preparado, já estava tudo assim, nos mínimos detalhes, para tudo que o Senhor tinha que fazer na sua missão. E é ali, ao pôr do sol, que Jesus vai chegar com os seus 12 discípulos, e eles vão ceiar reclinados sobre a mesa. E ali Jesus vai revelar que, com toda certeza, alguém daqueles 12 iria trair. E começa, né, aquela admiração, aquela conturbação ali, porque eles ficam abismados com aquilo. E o Senhor vai dizer: é um dos 12, aquele que come comigo no prato. E aí ele vai dizer: o Filho do Homem vai, conforme está escrito a respeito dele. No entanto, o infeliz daquele que trai o Filho do Homem, né? Porque, amados, Judas ele traiu, mas foi muito amargo para Judas ter sido usado por Satanás nesse plano. Depois o Senhor vai falar sobre o ato de partilhar o pão e o cálice. Ele, ali naquele momento da ceia também, ele vai pegar o pão, vai dar graças, vai partir, vai servir aos seus discípulos e vai dizer: tomai isto, é o meu corpo. O pão, por que nós ceiamos? O pão, ele representa o corpo de Jesus, e o vinho representa o sangue de Jesus. Ambos foram dados em sacrifício na cruz pelos nossos pecados, pela nossa salvação. É interessante que muitas pessoas acreditam que nós não podemos tomar o vinho, mas olhe só isso, basta uma interpretação de português. Versículo 24. Então lhes revelou: isto é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira.
O Senhor Jesus não diz assim, vós não voltarão a beber. Ele diz, eu, né? Que não voltarei, está falando dele na primeira pessoa. Não voltarei a beber o fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Então o Senhor está falando que ali era o último momento que ele estava fazendo aquilo com os seus discípulos, até chegar junto ao Pai. E hoje nós ceiamos, bebemos do vinho, comemos do pão, em memória do que Jesus fez por nós e anunciando que ele vai voltar, como ele falou que voltaria. Depois o Senhor vai falar sobre a traição de Pedro, que Pedro chegaria a negá-lo, todo mundo conhece essa história. E depois nós vamos ver Cristo no Getsêmani. No Getsêmani, o Senhor leva Pedro, Tiago e João e eles dizem assim, fiquem aqui que eu vou ali orar. E nós vamos ver que nessa cena o Senhor vai mostrar o seu lado carnal, porque ele estava em carne. Então ali ele ficou ansioso, ali ele teve medo, ali ele sentiu todo o peso daquela missão que estava sobre ele. E tanto é que ele diz, Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Esse cálice que o Senhor fala aqui é esse cálice que ele ia beber, a ira de Deus sobre ele por conta do pecado, todo o sofrimento que ele ia passar. Ele diz, Senhor, se for possível, afaste de mim. Mas não seja como eu quero, não seja como eu desejo, que seja como o Senhor quer. Então, ao mesmo tempo que Jesus se sente à vontade para colocar diante do Pai o que ele queria, mas ele deixa bem claro, Senhor, não é a minha vontade, é a tua. E assim é na nossa vida, não é, amados? E aí vai ser aquela cena que ele vai vir, vai pegar os seus discípulos dormindo, de tristeza, e ali ele vai trazer uma exortação e vai dizer, olha, vigiem, e esse vigiem também serve para nós no dia de hoje, porque nós não podemos dormir, amados, no ponto. Naquele momento ali era um momento crucial na missão de Jesus, era um momento muito importante, não só para Jesus, mas para todos, né? Era um momento decisivo de salvação. E alguns discípulos estavam dormindo, infelizmente, assim como hoje. Nós estamos próximos a outro momento crucial da salvação, que é a volta de Jesus, e muitos estão dormindo. Depois nós vamos ver que Jesus é traído e preso, e depois Jesus vai ser levado perante o Sinédrio, né, que ele vai ficar ali diante das autoridades, vai ser julgado. Nós vamos ver que Pedro vai ficar seguindo de longe. Esses versículos aqui finais, amados, esses capítulos, eles estão bem explícitos, né? Se você ler, reler, não vai restar dúvida, tá? Por isso que eu não entro nos mínimos detalhes. E aí depois nós vamos ver que realmente Pedro nega Jesus. E aqui, como eu falei para vocês, Marcos ele é bem resumido, bem breve, bem direto no que quer falar, tanto é que nós já estamos, né, no antepenúltimo capítulo do livro de Marcos. Nós já estamos nas questões finais da crucificação, morte e ascensão de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.